Olá IPCA, hoje é sábado, dia 11 de agosto de 2012. Estamos juntos há 181 dias lendo a Bíblia e hoje leremos 2 Timóteo capítulos 3 e 4, terminando assim o estudo das cartas do apóstolo Paulo que temos disponíveis no Novo Testamento. Nós sabemos que esta foi a última carta que Paulo escreveu quando estava preso em Roma por uma segunda vez, já depois de uma audiência preliminar onde todas as coisas foram desfavoráveis a Paulo, de tal forma que Paulo aguarda ser oferecido por libação, como ele fala aqui no capítulo 4, no verso 6, como a ideia de alguém que está derramando a sua vida em oferta a Deus, em sacrifício a Deus, tendo em vista que libação era o derramamento de um líquido para a oferta a Deus que era feito no tabernáculo e depois no templo. Paulo escreveu essa carta pedindo ajuda a Timóteo para que Timóteo trouxesse alguns itens pessoais até ele em Roma, como uma capa para que ele suportasse o inverno, livros para que ele tivesse como ler, e também levasse algumas pessoas, tendo em vista que, dado o risco de serem identificados com Paulo e condenados junto com Paulo, muitos dos irmãos que estavam com ele o haviam abandonado. E Paulo, então, preocupado com Timóteo, para encorajá-lo, escreve para dizer: Timóteo, continue firme, não desista. Paulo lembra que Timóteo estava sofrendo por causa da situação do aprisionamento do seu pai espiritual, e diz no verso 4 do capítulo 1 que estava lembrado das lágrimas de Timóteo e por isso lhe escrevia, para que Timóteo, com coragem, sem desanimar, assumisse o seu ministério, para o qual Paulo mesmo o tinha ordenado na presença de muitas testemunhas, e assim então, corajosamente e sem desanimar, mantivesse a pureza da igreja e continuasse no ministério cristão. No capítulo 1 ainda vemos que Paulo cita pessoas como Fígelo e Hermógenes, que já haviam abandonado as fileiras da fé. E então Paulo diz no verso 1 do capítulo 2, Tu, pois, filho meu, ou seja, você, Timóteo, em função de todas essas coisas, fortifique-te na verdade, cuide de você, não é? E cuide para que você, de fato, chegue até o final da carreira cristã como um vaso de ouro, um vaso de honra. Foge das paixões da mocidade, tome cuidado de você, evite o pecado e continue firme no ministério. Esse cuidado de Timóteo para consigo mesmo é explicado no capítulo 3, que hoje lemos, onde Paulo diz que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os homens vão ser egoístas, avarentos, vão recusar a palavra de Deus. E então Paulo exorta Timóteo a tomar cuidado com estas pessoas e a evitar combates desnecessários ou gasto de energia onde de fato não vai haver nenhum resultado proveitoso. Então Paulo diz assim: olha, você segue de perto o meu ensino e evita conversa com gente que não quer saber de Deus. Lembre-se de gente como Janes e Jambres, é o que diz o capítulo 3 no verso 8. Gente que, segundo a tradição judaica, esses eram os nomes de dois daqueles magos do faraó que resistiram a Moisés. E então Paulo está dizendo, sempre vai ter gente no mundo que vai se opor à verdade de Deus, por mais claramente manifesta que ela seja. Então tome cuidado e evite esse tipo de coisa. Mas cuide de você, diz o verso 10. Mantenha o meu ensino, o meu procedimento, a minha fé, meu amor, a minha perseverança. Lembrando que eu já sofri muitas perseguições, mas estou aqui firme. Cuide, diz o verso 14, de permanecer naquilo que você aprendeu. Então, Timóteo, tenha cuidado de você mesmo. Persevere nas coisas que você sabe que são corretas. Fortaleça-te é o assunto do capítulo 2. Preserve-se é o assunto do capítulo 3. E agora, no capítulo 4, Paulo faz uma invocação solene aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. É uma fórmula muito solene que Paulo utiliza para trazer Timóteo a um juramento. Timóteo, acima de tudo, eu te peço uma coisa, tendo Deus como testemunha. Prega. Prega, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, porque vai ter tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, mas vão se cercar de mestres que vão pregar segundo os seus interesses para satisfazer gente que tem coceira nos ouvidos. Então, Timóteo, enquanto você tiver oportunidade, prega. Jura para mim isso. Eu estou pedindo a você que se comprometa solenemente comigo diante de Deus que você vai fazer isso. Porque eu, diz o capítulo 4 a partir do verso 6, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já combati o bom combate, mas agora chegou a hora de eu ser entregue como sacrifício a Deus.
e agora só vem a minha recompensa. Mas você não, Timóteo. Você tem tempo, você tem oportunidade, então prega, você vai trabalhar. E aí então Paulo no final da carta diz, olha, venha ter comigo depressa, traz com você o Marcos, que é o primo de Barnabé, que foi companheiro de Paulo, que teve aquele desentendimento com Paulo, mas aqui no final da vida nós já vemos que eles já estão plenamente acertados. Lucas está com Paulo, e aqui todas as questões aqui são de caráter pessoal, mostrando que Paulo ainda procura se cercar de gente que possa ajudá-lo, que possa lhe trazer conforto, e exorta Timóteo então a tomar algumas medidas de caráter pessoal. Aqui então, meus irmãos, o que nós vemos? Timóteo, seja corajoso porque você foi colocado nessa função. Fortaleça-se. Lembre-se de olhar para a graça de Cristo, de cuidar de você, para que você seja de fato um vaso de honra. Preserve-se, porque nos últimos tempos vai ter gente que não vai querer saber da verdade. E eu conjuro você, enquanto você tiver chance, faça o que tem que ser feito e pregue, porque foi assim que eu fiz. Eu, enquanto tive chance, fiz o que devia ser feito. Agora chegou a hora de eu partir, mas você está assumindo esta posição agora. Com isso, eu imagino também o apóstolo Paulo olhando não apenas para Timóteo, mas para todos nós e dizendo, irmão, eu fiz o que tinha que fazer. E eu conjuro você, faça você também a sua parte. Preserve-se, fortaleça-se e não se intimide, se aquiete ou se acovarde diante dos desafios. Esse, sem dúvida, é um bom resumo, uma boa síntese daquilo que nós lemos em 2 Timóteo. Logicamente, há muitos outros detalhes a explorar, mas o nosso tempo não nos permite. O que de fato vemos aqui é que mesmo no fim da vida, mesmo sentenciado à morte, Paulo ainda quer se cercar dos seus irmãos, ele não se isola de ninguém quando está em dificuldade, pelo contrário, ele encontra alento na companhia dos seus queridos, e ele ainda tem condições de encorajar Timóteo a dizer, Timóteo, eu fiz o que devia ser feito, estou me entregando a Deus agora como sacrifício, tenho consciência em paz de que a minha recompensa está muito bem guardada. Pense nisso você também, sofra com Cristo, sofra por Cristo comigo, você também. Que isso nos ajude a entender que muitas vezes a vida cristã pode nos trazer algum tipo de perseguição, algum tipo de afronta ou de prejuízo, se formos pensar em termos meramente humanos ou deste mundo. Mas, com o exemplo de Paulo em perspectiva, podemos encontrar a coragem para prosseguir e fazer aquilo que Deus nos chama a fazer. Que nós, de posse dessa verdade, sejamos encorajados a em tudo fazermos aquilo que o Senhor requer de nós. Lembrando que parte desse combate tem a ver com o combate mesmo das heresias, a reprovação delas, a pregação da palavra com fidelidade e a perseverança e o testemunho nosso na carreira cristã. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a, como Paulo, prosseguir firmes na carreira cristã, a não desanimar diante das perseguições, a zelar pela pureza da Tua palavra e a fazer aquilo que deve ser feito enquanto temos oportunidade. Que a nossa vida seja também um sacrifício diante do Teu altar, como foi a vida do apóstolo Paulo. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.